Se há algo na história da humanidade que nunca faltou foram guerras. Mas algumas guerras têm um valor de importância tão grande que seu desfecho no passado definiriam como a vida das pessoas seria no futuro. Bem-vindos novamente a mais um episódio épico aqui no nosso canal. Hoje, vamos voltar ao passado e falar sobre um dos conflitos mais sangrentos e impactantes da história, a Guerra Civil Americana. Uma guerra que mudaria para sempre a história do mundo ocidental. A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão, foi um conflito que ocorreu nos Estados Unidos da América entre 1861 e 1865. Como mencionado anteriormente, o conflito foi travado entre as forças do Norte e do Sul, conhecidas como a União e os Confederados, respectivamente. A causa principal da Guerra Civil Americana foi a questão da escravidão. A escravidão era um problema moral e político que dividia o país há décadas. Na época, o Sul dependia da mão de obra escrava para sustentar sua economia agrícola, enquanto o Norte era predominantemente industrializado e não dependia da escravidão. Em 1860, Abraham Lincoln, um defensor da abolição da escravidão, foi eleito presidente dos Estados Unidos, o que levou a um aumento da tensão entre as regiões Norte e Sul. No entanto, a questão da escravidão não era a única causa da Guerra Civil. Havia também tensões políticas e econômicas entre os estados do Norte e do Sul. O Sul acreditava que o governo federal estava interferindo em seus direitos estaduais, enquanto o Norte queria manter a unidade do país. Além disso, a eleição de Lincoln levou à secessão de 7 estados do Sul, que formaram os Estados Confederados da América. A secessão dos estados do Sul foi o início da Guerra Civil Americana. As principais batalhas da guerra foram travadas em diversas regiões dos Estados Unidos, desde o Texas até a Virgínia. Entre as batalhas mais famosas, podemos citar a Batalha de Gettysburg, que ocorreu em 1863 e foi uma das mais sangrentas da guerra, com cerca de 50 mil mortos em 3 dias de combate. Outra batalha importante foi a Batalha de Antietam, que ocorreu em 1862 e foi considerada a mais sangrenta da história americana, com cerca de 23 mil mortos em um único dia. Durante a Guerra Civil Americana, muitos heróis surgiram, tanto na União quanto nos Confederados. Um dos maiores heróis da União foi Abraham Lincoln, que liderou o país durante a guerra e foi responsável por abolir a escravidão nos Estados Unidos. Outro grande herói foi Ulysses S. Grant, um general da União que liderou as forças da União para várias vitórias importantes, incluindo a Batalha de Vicksburg em 1863. Entre os heróis dos Confederados, um dos mais conhecidos foi o general Robert E. Lee, que era conhecido por sua habilidade estratégica em batalha. Outro herói confederado foi Stonewall Jackson, um general que liderou as forças confederadas para várias vitórias importantes no início da guerra. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, considere deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a manter a qualidade. Inscreva-se, e não deixe de ativar o sininho das notificações. É bem rápido, basta clicar no botão inscreva-se e você já ajuda nosso trabalho. Continuando, curiosidades sobre a Guerra Civil são muitas. Por exemplo, ela foi a primeira guerra em que foram usados balões de observação para vigiar as posições inimigas. Também foi a primeira guerra em que as fotografias foram usadas para documentar a destruição causada pela batalha. Além disso, a Guerra Civil Americana foi a primeira guerra em que os hospitais de campanha foram usados em grande escala para tratar os feridos em combate. Outras curiosidades são: foi a primeira guerra moderna, pois foi a primeira em que se utilizou a tecnologia da época, como trens, telefones e telégrafos, para enviar mensagens e suprimentos entre as tropas. Foi a primeira guerra fotografada. O fotógrafo Matthew Brady documentou o conflito com suas câmeras, tirando fotos dos soldados, das batalhas e dos campos de batalha. Suas imagens são consideradas uma das maiores contribuições para a história visual da guerra. O primeiro submarino. Durante a Guerra Civil Americana, o submarino CSS Unley se tornou o primeiro submarino a afundar um navio de guerra inimigo. Ele foi construído pelos Confederados e foi usado na Batalha Naval de Charleston em 1864. O uso de códigos secretos. Durante a guerra, o Exército da União usou um código secreto para enviar mensagens entre as tropas. Esse código era conhecido como a Cifra de Bealio e era considerado praticamente impossível de ser quebrado pelos Confederados. As mulheres na guerra. Embora as mulheres não fossem oficialmente autorizadas a lutar na Guerra Civil Americana, muitas delas serviram como enfermeiras, espiãs e mensageiras para as tropas. Alguns exemplos notáveis incluem Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha Americana, e Harriet Tubman,
que ajudou a libertar centenas de escravos durante a guerra. E para finalizar, aqui vai um fato muito curioso e legal sobre a Guerra Civil Americana. Wilmer M. Lin foi um comerciante do estado norte-americano da Virgínia. Ficou conhecido por estar indiretamente envolvido no início e no fim da Guerra Civil Americana. Sua casa perto de Manassas, Virgínia, foi bombardeada na primeira Batalha de Bull Run, em 1861. Ele fugiu com sua família para Appomattox, no mesmo estado, pensando que seria seguro. Mas, em 1865, o general Robert Lee, general dos Confederados, decidiu assinar sua rendição e se encontrou com o general da União Ulysses S. Grant. Ao avistarem uma casa ali perto, perguntaram ao dono se poderiam se reunir ali para assinar os termos de rendição e fim da guerra. O dono da casa era justamente Wilmer McLean, que muito relutantemente aceitou. Foi ali, na casa de M. Lin, que o general Lee assinou a rendição ao general Ulysses S. Grant. As casas, portanto, marcaram o primeiro e último encontro do conflito. Ele mesmo dizia que a guerra havia se iniciado no seu jardim e terminado na sua varanda. E assim, terminamos mais um episódio épico aqui no nosso canal. Espero que tenham gostado de aprender sobre a Guerra Civil Americana, e como ela foi um momento de grande transformação para os Estados Unidos. Não se esqueça de deixar seu like e comentário, e até o próximo vídeo.